Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Você que vai estar assistindo essa live, depois eu vou estar deixando ela gravada. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Aguardando das 19 horas para começarmos. Não pretendo estender a live até muito tarde, porque amanhã, terça-feira, muitas pessoas ainda trabalham, né? Alguns ainda estão curtindo as merecidas férias, mas muitos já retornaram, então vamos ter prudência, né? Muito grata a Deus mesmo por esta oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho desse tema que eu acredito que é um grande desafio para muitas pessoas. Então, vou estar esperando o pessoal entrar, 19 horas agora. Vou esperar também a minha convidada, que é a Tânia, estar entrando, para a gente poder estar batendo esse papo. E eu sou super pontual. Marquei às 19 horas, eu começo antes. Esperar ela entrar para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Você mandou para mim entrar? Eu já vou entrar. Deixa eu falar para ela que ela precisa entrar e aí eu convido ela. Vamos lá, pessoal. Esperar a nossa convidada para a gente poder começar então esse bate-papo maravilhoso, falando sobre não se identificar com aquilo que a gente vê. Esperar a nossa convidada Tânia, falou que já vai entrar. Mandei aqui a mensagem para ela. Eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa e eu tenho certeza que esse conteúdo, o objetivo desse conteúdo é alcançar vidas, né? Alcançar homens, mulheres, adolescentes, pré-adolescentes, alcançar pessoas que se encontram nessa condição. Às vezes nós, devido a tantas desconstruções, nós acabamos perdendo a nossa autoimagem, né? Vamos lá, dona Tânia, tô esperando você aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Michele! Olá, dona Maria Aparecida Vitoriano! Saudade, Cidinha! Vamos lá, dona Tânia, estamos aqui aguardando você. Entrou, vamos convidar essa moça então. Vamos convidar essa dona Tânia aqui. Gente, a dona Tânia entrou, mas eu não tô conseguindo chamar ela. Vamos lá, peraí. Vamos esperar a dona Tânia, dona Tânia, dona Tânia. Chegando, dona Tânia. Opa! Com dificuldade para entrar aqui, menina. É que acontece o seguinte, o povo não sabe mexer muito com tecnologia, daí resolve que vai fazer uma live pelo Instagram, mas não se programa antes. Você não tem noção. Tudo bem, Tânia?
Tudo bem, e você? Como que você tá? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo com clareza? Estou te ouvindo muito bem, estou te vendo perfeitamente bem. Então, agora não, agora sim. Sim. Perfeitamente bem também. Você está me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem. Tá perfeito aqui. Ai, que Ai, que bom, que feliz, tem um bom. pessoal aí, né? Que Keila. bom, fico feliz, eu fico feliz. Eu estou falando aqui que essa live depois nós vamos deixar ela gravada. Eu queria assim ser um tanto quanto objetiva por conta do dia. Amanhã ainda tem muitas pessoas que vão trabalhar, tem alguns que ainda estão de férias, tem outros que vão trabalhar amanhã. Então daí eu Sim, queria ser um pouquinho objetiva, eu até fiz umas anotações aqui, e aí eu gostaria então de iniciarmos e a oração nós deixarmos para o final. ótimo. E aí eu gostaria de deixar então essa responsabilidade para você. E aí eu inicio e aí eu passo para você. Eu calculei assim mais ou menos uma meia hora de live, 40 minutos. Mas assim, eu creio que tudo é direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Sim, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que ele é ordeiro, né? Então, sim, o objetivo aqui não é cansar ninguém, é sermos objetivas, né? E o sim. tema eu achei muito legal, porque eu fiz essa postagem lá no meu canal do YouTube, e eu percebi que é algo que confronta muita gente, né? Não se identificar com aquilo que você está vendo, você olhar e não se encontrar. E eu achei muito legal, porque assim, a devolutiva no canal do YouTube foi assim muito grande. E depois eu vou estar compartilhando também essa live lá no YouTube, porque eu não sei mexer muito com o YouTube. Eu queria fazer os dois ao vivo, mas um só já basta, né? Sim, Um só para sim. complicar minha vida já basta. Deixa o YouTube que eu, eu, eu coloco depois. Eu coloco lá depois. Tá Tá bom? certo, tá bom. Eu gostaria então, Tânia, primeiro de agradecer a Deus pela sua vida. Obrigada, como sempre, sempre você é muito pronta, muito disposta, e você é aquela pessoa que eu gosto demais, que você compra as loucuras assim, loucura que eu falo assim, é tudo muito rápido. Ontem eu estava sentada dentro do carro indo para São Paulo e me veio esse desejo no meu coração de compartilhar, porque isso é uma coisa que tem me incomodado muito. E falei, gente, quem que eu vou convidar? Quem que eu vou convidar assim de imediato? Mandei os convites, então aí as pessoas foram topando e graças a Deus pela vida de vocês e obrigada por vocês acreditarem nesse trabalho, obrigada por vocês acreditarem nesses temas que eu acredito que entra dentro daquela renovação de mente que nós estamos Sim, precisando, né? sim. E por incrível que pareça, gente, eu estava agorinha mesma conversando com uma moça e ela infelizmente sofre com a questão da depressão e já tentou algumas vezes tirar a própria vida. E eu estava agora mesmo, antes de vir para a live, eu falei para ela, eu vou fazer uma live, depois eu vou mandar para você. Eu estava aconselhando ela, falando sobre essa renovação de mente. E aí, eu gostaria de começar então compartilhando um pouquinho da imagem que eu tinha quando criança. Eu, quando criança, eu não sei ao certo o porquê, mas quando criança eu não me encontrava. Então, assim, os meus irmãos tinham qualidades maravilhosas e eu não tinha nenhuma. As pessoas sempre olhavam e identificavam e apontavam para eles qualidades maravilhosas e eu olhava em tudo aquilo e eu não encontrava em mim nenhuma qualidade. E isso foi fazendo com que eu crescesse assim, lembra das fotos? Toda Sim, para dentro, ah, né? Como se eu tivesse isso, como se eu tivesse tentando me esconder, como se eu tivesse tentando, eu não sei, mas era uma sensação de não querer ser vista.
A sensação que hoje eu tenho é que eu não queria ser vista porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha daquilo que eu via. Porque a princípio que eu entendia que o meu valor e o que era importante era aquilo que era visto, né? Então a gente tinha a questão da luta. Eu até coloquei aqui alguns pontos para eu não me perder. A roupa. Você lembra que a nossa mãe era muito social? Eu nunca gostei de social. Eu nunca gostei. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre mesclei muito. Eu nunca fui de gostar de colocar vestidos sociais. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi muito social. Até hoje ela é. A minha mãe gosta de roupa social. E eu lembro que quando ela colocava aquelas roupas, era uma coisa muito desconfortável, mas como eu não tinha voz e eu não sabia, eu entendia que dizer que eu não gostava daquilo era uma ingratidão, era uma falta de respeito, né, para com o meu pai, para com a minha mãe, que tão gentilmente colocava aquelas fitas imensas, né, naquelas duas trancinhas, né, na nossa cabeça, e que ficava tão esquisito, mas que para a época parecia tão bom, eu achava que estava tudo certo. Eu me lembro que eu nunca fui delicada, eu nunca fui uma menina delicada. Eu rindo, pensando, né, o que eu gostaria de compartilhar. A Cláudia, até hoje, quando ela fazia minha unha, antes dela ir para Portugal, ela terminava de fazer a unha, passava 2 segundos, eu olhava, estava, de repente, um borrão. Porque eu nunca fui delicada, eu nunca fui o padrão normal ou do que as pessoas entendem por normal. Eu gostava de jogar bola, eu gostava de empinar pipa, eu gostava de jogar bolinha de gude, mas eu também brincava de boneca. Mas eu não era uma menina delicada. Mas graças a Deus, eu cresci numa casa que eu nunca fui proibida de fazer ou ter esses tipos de atitude. Nunca, 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 nunca. Os meus pais, e principalmente a minha mãe, ela nunca me proibiu de... Eu não sei se caiu. Voltou? Acho que é a Tânia que deu uma saidinha. Pessoal, só me dá um ok se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Eu acho que a Tânia que deu uma travada, ou fui eu. Alguém pode me falar aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo... Tá travado? Entrou Nogueira. Ok, Meire, ok. Então vamos lá, vou continuar. Acho que a Tânia que deu uma travada, mas acho que daqui a pouquinho ela volta. Ela caiu, eu vou chamar ela de novo, vou esperar ela entrar. Ah, ela voltou aqui. Peraí, gente, deixa eu só chamar ela novamente aqui. Chamar ela novamente para a gente continuar. São os probleminhas da tecnologia, né? Sei. Voltou, minha querida. Minha filha, esse telefone é uma benção. Ele entrou tudo que queria do jeito dele. Ele tem vida própria. Fala para ele se converter em nome de Jesus, que quem se comporta desse jeito não herdará o reino dos céus. Fala para ele se comportar. Que é isso? Então, voltando lá, Tânia, eu me lembro que em casa nunca meus pais, principalmente a mãe, né? Que a mãe é que passava a maior parte do tempo, mas ela nunca falou assim, menina, você parece um menino, você se veste como menino. Depois, quando eu comecei a buscar autonomia, né, das coisas que eu gostava, do tipo de roupa, minhas roupas eram as mais bonitas. Eu gostava do quê? Do sapato, aquele Vulcabras, que era um sapato masculino. Não sei se você lembra do Vulcabras. Eu não queria usar o salto, eu queria usar o Vulcabras, porque eu me sentia confortável. O salto, para mim, era desconfortável. Por que o salto era desconfortável? Porque
Eu não sabia andar de salto, eu não tinha delicadeza, eu não tinha essa doçura, eu não era lady, gente, eu nunca fui, eu sempre fui de falar alto, eu sempre fui de me expressar, vocês estão vendo que eu estou falando aqui, eu falo com as mãos, e quando eu comecei a buscar essa autonomia, graças a Deus, os meus pais nunca, principalmente por parte da minha mãe, eu nunca ouvi dela uma palavra que denegrisse a minha imagem ou que trouxesse deficiência à minha imagem. Uma coisa que eu sempre lutei muito, e eu acredito que todas nós, foi com o cabelo. Porque qual era o padrão de beleza? Era o cabelo liso. O crespo era feio. O crespo não era de Deus. Não era o cabelo crespo era hoje, né? O crespo era enviado de algum lugar que não era do céu. Eu me lembro, Tânia, quantas vezes eu fiz oração, passando Enê, com esperança de que eu ia dormir e acordar com o cabelo liso, porque o padrão era o cabelo liso, não era o cabelo crespo. E eu passava aquele Enê, né? E era interessante que a gente usava o Enê, e depois quando você ia lavar, dava a sensação que ele estava ficando liso, né, Tânia? Conforme a água ia cair, dava a sensação que ele estava ficando liso. Mas depois, quando acabava de lavar, o bichinho estava lá, firme e forte novamente, né? Crespo, estava preto. Exatamente. E a gente queria usar logo em seguida o pente quente. Eu até esqueci, eu ia trazer ele para cá, esqueci ele lá. O pessoal poder conhecer, que eu tenho uma réplica aqui. Você pente tem? quente e a chapinha. Tenho. Tânia, quantas vezes eu cheguei no culto com a mocidade, principalmente assim, ó, de franja, porque o pente quente tinha caído na minha testa, queimado, porque era uma luta para poder alisar aquele cabelo crespo, porque o cabelo crespo não era padrão. Ele não era o padrão, não era o padrão. Então, tudo isso foi muito engraçado, porque assim, apesar de a gente rir, mas naquele momento... Tânia, você sabe uma coisa que eu lembrei? Eu me lembrei dos paquerinha, Sim. Até dos paquerinha eu lembrei. Eu me lembrei que eu era tão para dentro, eu era tão tímida, eu não tinha autoconfiança, né? Eu acredito que eu era oprimida, e quando eu falo oprimida, eu não era oprimida questão espiritual, eu era oprimida no meu emocional, sim, né? Sim. E eu me lembro aquela vez que... A tia pode falar agora. Não sei. Eu lembro aquela vez que nós, gostando do mesmo paquerinha, aí pedimos para ele ir lá no portão de casa. Olha que humilhação, Tânia. Olha que humilhação. O menino foi lá no portão de casa para ele escolher com quem que ele queria ficar, com quem que ele ia namorar. E eu já com a minha autoestima, eu estava com baixa autoestima, eu já tinha baixa autoestima. Aí, para mim, aquele dia foi o fim. Foi o fim, porque não escolheu eu. Aí já fiquei mais deprimida. Aí você já começa a se olhar e achar que você realmente não serve para nada, não tem beleza nenhuma, não tem qualidade nenhuma. E aí, você sabe o que eu descobri ontem? Hoje, graças a Deus, eu comecei... acho que com 12, 13 anos eu tive um encontro perfeito com Deus e o Espírito Santo ele começou a trabalhar dentro de mim e falar comigo aonde estão as verdadeiras qualidades e os verdadeiros valores, né? E que não são coisas fora, né? Porque isso daqui passa, né? O meu nariz, eu olhava, achava ele estranho, eu sempre pensava assim, quando eu for rica, eu vou fazer uma plástica, porque esse nariz não é um nariz bonito, mas é o nariz da minha, a minha herança,
né? Ele faz parte do que é a minha família, né? Isso aqui é identidade, né? Não tem como, não é sobre o nariz ser grande, pequeno, pô. É claro que todo mundo queria ter um nariz afiladinho, né? Não é sobre o cabelo. E quando eu tive esse encontro com o Espírito Santo, meus 12, 13 anos, eu vou falar uma coisa aqui bem legal, que o Espírito Santo não me mostrou algo espiritual. Apesar do Espírito Santo ser um espírito, ele se relaciona porque ele é uma pessoa, então ele se relaciona conosco. E ele me mostrou qualidades dentro de mim que eu não conhecia, valores dentro de mim que eu não conhecia. E eu fiquei tão feliz quando eu comecei a ver que eu era uma pessoa que todo mundo gostava de estar perto, que as pessoas, quando estavam perto de mim, eles riam bastante, que eu era sempre muito pronta, muito amiga, muito líder para decidir fazer as coisas, vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa. E quando eu tive esse encontro com o Espírito Santo, todo esse desencontro que foi gerando durante a minha infância, a minha pré-adolescência, a minha adolescência, é como se fosse uma desconstrução, né? É como se o mundo viesse se desconstruindo, e aí o Espírito Santo vem lá dentro, né? Porque ele nos sonda e nos conhece. Então, por ser uma pessoa, ele começou então a andar e caminhar e mostrar para mim os meus valores, as minhas qualidades, e que eu não precisava ser igual a ninguém, e que eu não era igual a ninguém, e que ninguém é igual a ninguém, né? E quando eu tive esse encontro com o Espírito Santo, foi muito legal, porque até hoje ele conversa sobre algumas coisas. Você sabe o que eu descobri a respeito do cabelo? Cabelo, há um tempo atrás, eu vivia numa busca frenética, trocando. Terminava, às vezes nem tinha dado tempo de trocar, eu estava trocando. E eu descobri que isso foi gerado lá atrás. Lá atrás, nessa busca de você ficar se autoconstruindo. Quando foi esses dias, esse daqui, eu já tô com ele, eu acho que vai fazer 1 ano. Aí, esses dias, uma moça olhou e falou assim, uma amiga minha falou assim, viu, por falar em cabelo, já não tá na hora de trocar esse cabelo. Eu falei, menina, mas passou da hora de trocar. Mas é que agora eu tenho outras prioridades. E eu fiquei tão grata a Deus por entender que isso não me move mais. Há um tempo atrás ainda eu era movida, né? E às vezes até entrava em dívida desnecessária por conta dessa busca, trocar, e vamos trocar. E eu falei para ela, rindo, né? Falei, nossa, mas já passou da hora. Mas eu estou com outras prioridades. Então, eu louvo a Deus porque dentro de todo esse contexto, né, que eu estou partilhando aqui com vocês, as mudanças que para mim sempre foram importantes e fundamentais, que era aquilo que eu via, né? Eu não me via dentro do padrão de ter um namorado, porque eu não tinha o cabelo comprido, eu não tinha o cabelo liso, eu nunca fui o padrão de corpo da cintura de pilão. A minha estrutura familiar vem de outra. Se bem que eu sempre falo para a mãe, Tânia, eu era para ter sido uma modelo de Cristo, porque quando eu fiz 7 anos, eu tenho a foto. Se eu lembrar, eu vou postar aqui. Sim. Eu era magérrima. A mãe, achando que eu era muito alta e magra, vem o quê? Não orou a Deus, não pediu uma direção, vai me dar aquela bendita vitamina que não precisava. Não precisava daquela vitamina. Eu ia desenvolver, já era certo, porque olha as características da minha família por parte de pai. Mas mesmo assim,
Eu sempre lutei com o corpo, regime, e toma remédio, e faz o regime da melancia. E qual que é o regime que está agora na moda? E o que vai emagrecer? E essa luta, essa busca desenfreada por coisas fora, até que eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus. Foi a melhor coisa, porque ele me sentou como se fosse assim, de frente para um espelho. E ao invés de fazer como o mundo faz, ele começou a me mostrar as minhas qualidades, não qualidades vistas. E aí, lá em 2 Coríntios, fala assim, ó, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. E aí eu comecei a entender o sentido de eu não ando por coisas vistas, eu não ando por aquilo que está fora. Eu não sou formada por coisas fora. Eu preciso ser formada por aquilo que está dentro, né? Então, quando o apóstolo Paulo escreve, porque andamos por fé e não por vista, ele está nos ensinando o quê? O mais importante para nós, e é isso que eu quero deixar para cada um nessa noite, não é a forma como você está vendo fora. Porque às vezes fora, todo mundo pode estar olhando e cada um tirando a sua própria conclusão. Mas é aquilo que você tem construído dentro. Dentro, buscando os recursos, as alianças, o entendimento, o conhecimento correto. Né? Porque é isso que vai nos formando, é isso que vai nos curando, é isso que vai nos sarando, é isso que vai nos fazendo ter mudança de mente, é isso que vai fazendo com que você não fique preso a coisas supérfluas. Tem gente que ele vive em busca desenfreada e faz abdoplastia, e faz tanta cirurgia, e muda cabelo como eu mudava, e faz tanta coisa, e não consegue alcançar a realização. Então, eu quero hoje deixar para vocês aqui nessa noite, que o dia que eu encontrei, através do Espírito Santo de Deus, a importância de olhar para dentro, eu comecei a ver qualidades que eu nunca tinha visto e comecei a buscar coisas que eu nem sabia que podia. Porque tinha muita coisa que eu não tinha, mas conforme eu fui buscando, voltei lá para dentro e comecei a perceber os tesouros que tinha dentro, porque dentro de nós há tesouros que a gente nem sabe que tem. Né? Há qualidades que a gente nem sabe que tem. Às vezes você olha para alguém e fala, eu queria tanto fazer como fulano. Você tem as mesmas habilidades, você só não descobriu ainda, né? Porque às vezes você fica tão fixado, tão obcecado por coisas fora, que você esquece de se olhar dentro. E aí eu queria encerrar a minha parte lá em 2 Timóteo 1, fala assim, ó, porque eu queria que você nessa noite guardasse esse versículo, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu, por conta dos medos que eu tinha, os medos me causavam muito temor, porque quando eu me olhava, eu não me sentia capaz. Eu não me sentia capaz de poder dialogar com ninguém, de conquistar um emprego, de ter uma faculdade, de ter um relacionamento, de ter uma família. Eu não me sentia capaz. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo e mostrar as habilidades que eu já tinha e fazer com que eu tivesse desejo de conquistar outras, esse espírito de temor saiu. Esse espírito de temor, de ficar temerosa, o que será que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão me aceitar? Será que eu não vou ser rejeitada? Será que quando eu chegar na escola as pessoas não vão me rejeitar? Pelo contrário, você recebe um espírito de ousadia, você se torna ousado. Você chega nos lugares, não é porque você é prepotente, não é porque você quer ser melhor do que ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele arranca o espírito do temor e ele traz espírito de ousadia. Fortaleza, você se sente forte em Deus.
Ao invés de você ficar se sentindo, sabe, o menorzinho, o mais fraquinho, tudo pra mim não dá certo, porque eu não consigo. Ele traz espírito de fortaleza em você. E as coisas impossíveis, você começa a vê-las como possíveis. Porque a própria palavra diz que para Deus não há nada impossível. E ele traz também um espírito de amor. Sabe aquele espírito de rejeição que, às vezes, muitas pessoas falam assim, eu fui rejeitada. Nós somos os primeiros a nos rejeitar. Às vezes eu não consigo ter amor por mim. Quando eu olho para mim, eu não consigo me amar. Eu sou o primeiro a me rejeitar. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele traz espírito, ele traz amor dentro do seu coração e você começa primeiro a se amar. Você ama seu cabelo twin, você ama as estrias, você ama eu tenho queloide, eu não sei se vocês sabem o que é queloide, mas quem não sabe procura a queloide, ela dá mais em pele negra, né? Eu tenho muitas queloides, eu amo cada uma das minhas queloides, porque cada vez que eu passo a mão nelas, eu lembro de uma história, de um livramento que Deus me deu, né? E, por fim, ele traz o espírito de moderação. Lembra do cabelo? E troca cabelo. Quando eu comecei a trabalhar com cabelo, eu falei, glória a Deus! Eu vou poder trocar de cabelo toda hora. Espírito de moderação. A gente passa a ter moderação em todas as coisas. Esse espírito de moderação, eu quero dizer que para mim ele veio como você ter equilíbrio. Equilíbrio para falar, equilíbrio para pensar, equilíbrio para agir, equilíbrio para fazer, equilíbrio para todas as coisas na vida. Então eu quero hoje deixar para vocês esse registro. É simples, mas eu creio que Deus, através disso, pode alcançar muitas pessoas que talvez estão vivendo esse conflito da autoimagem. E eu quero dizer para vocês que eu estou com 44 anos, com essa pele, não tem filtro, passei só um pozinho. Eu ia passar só, eu falei, não vou passar nada não, vou lá com a cara limpa. Aí o Espírito Santo falou, não filha, menos, passa um pó, dá um tapa nessa fuça aí, e passa um pó, um batonzinho, sem filtro do Instagram, 44 anos, me sentindo maravilhosa em Cristo, feliz. A doutora Érica Belon, ela fala assim, a gente tem que ser grato, mas não estar satisfeito. A satisfação, ela te leva para um lugar de comodismo. Eu sou grata, mas ainda não estou satisfeita. Tem muita coisa ainda para eu viver nessa terra. Então, Deus abençoe vocês. E agora eu quero deixar para a minha querida Tânia, ela partilhar a parte dela. E aí a gente já encerra com uma oração, tá bom? Primeiro, eu quero ser grata a Deus, né, por essa oportunidade, ser a primeira, porque eu sei que essa vai ser a primeira de muitas. Então, para mim é uma honra sempre, sempre. Eu falo assim, uma prima irmã, né? A gente é de pais diferentes, mas somos geradas com, acho que, no mesmo sentimento. Então, eu falo assim, que nem a minha mãe, nem a mãe dela fica com ciúme, porque cada uma tem uma. Então, isso é muito bom. Estou felicíssima, felicíssima, porque parece que é uma coisa assim... Eu sempre falo assim, eu acredito muito na lei da atração. E conforme as coisas vão acontecendo, você sente que elas vão se atraindo e vão se encaixando. Então, o que você já vem fazendo, que eu estou vendo que você está aparecendo bastante no Insta, no YouTube, você já está lá. O ano passado inteiro foi um trabalho incrível, sobrenatural, extraordinário na vida de muitas e muitas e muitas crianças que tem aí com como que chama o nome? O grupo do livro? Cantinho da Leitura da Bíblia. Isso, Cantinho da Leitura da Bíblia, que deu um impacto aqui em Cotia. Foi uma bênção isso mesmo. Amém. Também estou muito feliz porque a minha filha está aí na live. Eu acho isso muito importante. Quero que ela pegue essa live do começo, que ela acabou de entrar, porque eu sei que vai ser de um impacto para a vida dela, para a Stephanie, né? E ela também está sempre aí nas redes e eu acho que isso é muito importante na visão do que a gente tá trazendo. Conforme você estava falando, eu também comecei a lembrar de muitas coisas. Eu era uma adolescente muito problemática, sabe? Uma adolescente que tinha muitas questões que eu não sabia que elas existiam.
E sempre chorona, sempre vivendo alguma coisa assim na minha primeira, vamos colocar assim, na segunda infância. Eu ficava chorando muito, eu não entendia porque eu chorava. Eu lembro que a mãe falava assim, por que você está chorando? E eu dizia assim, não sei. Aí ela falava assim, então põe a cabeça aqui no meu colo e chora. Chora tudo que você tem para chorar. Mas eu nunca sabia por que eu estava chorando. E o que você está falando é de uma grandeza tão grande sobre a presença do Espírito Santo, porque com 11 anos foi quando eu recebi o selo do Espírito. E eu também não entendia por que eu era uma criança e tinha recebido aquela responsabilidade. Porque eu carregava uma responsabilidade, porque era a filha que quase morreu, a filha de 7 meses, a filha que a mãe entregou no altar quando ela estava no culto. Então eu tinha uma responsabilidade de ter uma vida muito espiritual e muito santa, que praticamente eu não consegui ter. Você é minha testemunha. Mas entendi por que o Espírito Santo ele me deu a oportunidade de ser selada com 11 anos, que vem em cima do que você está falando. E me tornou exatamente forte, madura, resistente, ousada. Eu falo que ousada em todos os sentidos da minha vida, porque eu fui para cima de tantas coisas. Nem você falou, você ligou, você já topou, é porque é uma natureza que eu acredito que foi ele que me deu. Porque antes desse selo do Espírito vir sobre mim, o que acontecia? Eu tinha essas questões. As questões de uma solidão que eu não sabia como lidar com ela. Então era uma solidão muito grande. 5 irmãos, pais, tios muito presentes, os primos sempre perto, mas era uma solidão que nada preenchia aquela solidão. E eu me lembro que eu até tinha um ursinho, não sei se você lembra de um urso que eu tinha marrom, e eu fiz uma gravata para o meu urso. E quando eu vou testemunhar, eu vou ministrar em algum lugar, eu sempre falo, ninguém gosta de mim, só o meu ursinho. Porque eu não me sentia amada. Eu não me sentia amada. Aí você estava falando, e a mente da gente vai rapidamente ali captando. Quando você estava falando sobre você não usou essa palavra, mas ela vem comparação. Então a gente tem nós nos comparamos com as outras pessoas, tem a visão de comparação nossa. Como você estava falando, não sou o padrão, porque um é magro, tem o cabelo liso, o nariz não sei o quê. A comparação. Tem a comparação da família. A sua irmã é mais delicada, você é mais bruta. É isso, você é muito grandona. Eu lembro que a minha tristeza é porque eu não podia usar uma saia por cima do joelho, porque eu tinha as pernas muito compridas e as pernas grossas, e eu queria ter outra comparação horrível. Pé. Meu Deus, como eu queria cortar os dedos do meu pé. Eu queria cortar os dedos do meu pé, porque se eu cortasse os dedos, eu calçaria pé. Então eu queria cortar os dedos do meu pé. Eu me lembro uma vez, muito bravo, que Deus ateia a minha irmã, e ela falava assim, o meu 38, é uma espingarda. Ela calçava 38 e eu calçava 39 para lá. Então eu falava, não, eu não quero. Por que eu não posso passar por causa da costura dessas pernas? Por que todo mundo pode fazer e eu não posso? Então, tem a comparação familiar, é outra coisa que atrapalha muito. Nossas mães nunca usaram tanta afirmação, não nos comparavam assim. Mas nós nos comparávamos com as outras. Sim. Irmãs nossas, assim, não tão mais velhas do que a gente, mas numa postura totalmente diferente. Porque eu falo assim, que a Thelma e a Rosângela, e a Tânia e a Rosimeire. Eu me lembro de um apelido que era horrível, macaco foi tudo. Por quê? Porque 11 anos, 9 anos a gente já tinha peito. A gente já tinha peito. A gente queria brincar, a gente queria se divertir, e aquele peito estavam ali. Então isso também me oprimia. Ao contrário, que eu acho que isso é muito importante da gente colocar aqui, que no seu caso te reprimiu. No meu caso, não, eu sou eu. E de uma forma muito, posso dizer assim, ousada, eu fui para cima do que eu era eu, sem saber quem era eu. E aí é onde acarretou todas as minhas dificuldades da vida. Porque não, eu vou enfrentar isso aqui, não, eu vou pôr a cara aqui, eu vou fazer isso porque eu vou tomar o meu espaço no lugar. Eu me lembro
que a minha mãe não me levava para comprar roupa. A minha mãe dizia assim, eu não vou te levar para comprar roupa, vou levar só a Thelma, porque você, o que eu trouxer tá bom, você aceita. Ah, E a Thelma não, a Thelma tinha que ser levada porque ela não queria qualquer coisa. Então isso acarretou até para a minha vida adulta, porque tudo estava bom. Ai, morar nessa casa tá bom, andar desse jeito, uhum, usar isso aqui tá uhum, bom. É compassiva demais no momento que eu uhum. teria que ser muito mais, como é que fala assim, firme naquilo que eu queria. Então isso também vem da infância. E a comparação dos amigos. Por quê? Como eu descobri que se eu fosse mais ousada e bruta ao extremo, porque eu tinha um apelido de mocinha e o meu apelido de mocinha foi para Pimenta. Então, quanto mais bruta eu era, mais amizade eu tinha, porque eu podia bater. Então, eu aproveitava do meu tamanho e da minha força. Então, vamos colocar, eu lembro naquela escola que eu estudei, o Zenaide, praticamente a escola era minha, eu mandava na escola. Meu Então, eu Deus. tenho uma amiga minha até hoje, ela é pastora também, e ela fala, Tânia, quando eu te conheci, eu lembro que eu isso. Ah, mas por que, menina? Porque eu pedi para você fazer parte da sua amizade para não apanhar. E era exatamente, eu sabia que a minha força, que a minha forma de ser bruta, eu conseguiria ter muito mais gente próxima naquele hall de amizade. E eu conseguia vencer. Se eu não vencesse na fala, eu vencia no soco. Então, isso foram as comparações. Então, tinha comparação da família e comparação das pessoas, dos amigos. Quem é você? Tem o cabelo duro? Não, eu tenho cabelo duro sim. Não gostava do meu cabelo também de jeito nenhum. Eu me lembro uma vez, não sei se você lembra, eu cortei aquela trancinha que elas faziam na. E eu lembro que eu peguei e me cortei no talo, acho que foi esse lado aqui, cortei no talo e subi e fui mostrar pra minha mãe, como se fosse assim, me vinguei de você. Eu lembro que ela pegou aquela dança. Mesmo assim, eu não vou pegar o outro lado. E levou a tia Célia pra dançar meu cabelo. Foi, olha, só Deus da minha vida aquele dia. Porque não era para fazer aquilo. Mas para mim eu tava me vingando. Eu odiava aquela trança. Porque todo mundo falava, um cocôzinho ali na cabeça dela, um cocôzinho, um trocinho. Então, você vê essas comparações. E elas não são boas para a nossa vida quando você não vive ou você não encontra a sua identidade. E é interessante, isso começa na primeira infância. Por que começa na primeira infância? Quando eu era muito chorona, tanto todas as fotos que a Bia tem, eu estou chorando. Por eu ser muito chorona, eles me viam muito frágil. E eu cansei daquele negócio de toda hora alguém me ver frágil. Ai, que vai. Ela nasceu 7 meses, não pode acontecer isso. Então eu criei uma resistência muito forte. Uma resistência que não queria demonstrar facilidade para ninguém. Então, todas as coisas que aconteciam comigo impediam para dentro. Aí, mais tarde, uma gastrite nervosa, como é que fala? Os nervos estourados. Por quê? Porque tudo isso foi para dentro, para não demonstrar uma fraqueza. Vinha da segunda infância para frente, eu não posso, na fala ou no comportamento, eu derrubo no braço. Então, minha mãe era chamada até um ponto que ela não queria ir mais, aí o Paulo ia, para poder resolver as questões que estavam batendo. Então, se eu não ganhasse ali, que eu visse que eu estava muito acuada, eu tinha que vencer no braço. Então, isso dos dois lados, nós estamos falando de extremos aqui. Nós estamos mostrando aqui você numa situação que deixou você para dentro e eu numa situação que me deixou a sair do limite para falar onde eu perdi o controle também. Quando entra o Espírito Santo, que até aqui, eu escrevi enquanto você estava falando, a gente sai dos padrões dos homens. Você sai desses padrões. Porque os padrões, eles têm comparações. E aí você entende que o Espírito Santo ele não tem um padrão. Ele não tem um padrão. E aí que fica mais gostoso. Porque você está falando, você está mostrando você aqui, eu estou mostrando eu, e nós estamos mostrando a pessoa do Espírito Santo moldando as duas vidas.
Por quê? Quando você se depara com ele, você começa a ter uma coisa que eu falei até hoje de manhã, na live que eu estou fazendo do carro. Eu estou até pensando aqui, vou fazer a live do carro amanhã, né? Eu vou continuar levando meu marido para mim continuar ficando com o carro em cima de tudo que eu tenho para fazer. E aí eu olhei e falei assim, não, o padrão do Espírito Santo que ele não tem padrão, você começa a se relacionar com ele. Quando você busca esse relacionamento, ele gera confiança. Então você não precisa mais ficar preso no quê? Você não precisa mais ficar preso nas comparações. Aí você Exatamente. Exatamente. Você cria um relacionamento. E esse relacionamento gera confiança. Por quê? Quando eu me deparo lá na Bíblia falando sobre imagem e semelhança do Criador, é uma forma que eu falo assim, eu ficava pensando, como que é Deus? Como que Deus deve ser? Deus é exatamente o que eu estou vendo aqui. E Deus é exatamente o que você vê. É o que reflete todo dia no espelho. É a essência de Deus. É o Espírito dentro da gente, transformando na estatura e na forma de uma pessoa perfeita, como Deus é. Aí ele volta para a gente, você falou sobre amor, sobre se amar. E aí volta os mandamentos que Jesus deixou. Porque quando você se depara com os mandamentos que Jesus deixou, você fala, caramba, não tem como eu ir para frente enquanto eu não olhar para essa pessoa que sou eu, enquanto eu não entender de fato, de verdade, a importância que eu tenho. É isso que eu entendo que quando eu saí desse looping, né, de todas essas comparações, de ver a irmã mais velha, depois a outra irmã, depois vinha eu, aí vinha a Tamar com efeito de fofura, esse dia a gente estava falando isso. A minha tem efeito de fofura até hoje. E aí você está no meio daquilo. Quem é você no meio daquilo? Então você também é imagem e semelhança. Você é alguém importante. Você tem uma qualidade diferente das outras pessoas e você também pode, como você falou, fazer o que as outras pessoas fazem. Então passei um período da minha vida debaixo de uma condenação própria. Porque me interessa o que as outras pessoas vão falar. O que me manteve aprisionada era o que eu pensava de mim mesma. Exatamente. Era isso que me mantinha aprisionada. E quando eu olhei, eu falei, caramba, não, eu sou a Tânia. Eu sou uma pessoa que posso alcançar os meus objetivos, posso ter uma vida totalmente diferente da que eu estou vivendo, e simplesmente por uma decisão do que eu tomar aqui, do que eu quero. Então aí falar assim, não, o mandamento que Jesus deixou, amar a mim mesmo, amar a Deus e amar a mim mesmo, para que eu possa amar o próximo. Então a visão mudou completamente. Quando essa visão mudou, aí é uma coisa que eu achei interessante que você falou. Quando você busca esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te moldando de uma forma. Eu vi você citando a Bíblia, e é gostoso isso, porque você vai vendo que você está buscando uma intimidade com ele, de entender a linguagem dele, porque a linguagem dele molda a linguagem que você precisa ter, molda você. E aí, quando você tem esse relacionamento com ele, você conhece o que ele tem para falar, você todos os dias vai alimentando, todos os dias. Uma plantinha lá no serviço, onde eu trabalhava, e era uma espada de São Jorge. A menina, minha mãe que me deu para me colocar aqui na... Ai, que bom, para mim é planta. Né? Eu falei, é planta, eu gosto de planta. Então eu conversava com aquela planta. Só que eu olhei aquela planta, ela estava o quê? Só tinha as ramas dentro. E ela tem um pouquinho de terra. E eu fiquei olhando e eu falei assim, meu Deus, realmente, se alguém chegar aqui, ou daqui a pouco, quando ela cair aqui, ela vai secar e vão falar, ai, bloqueou o mal olhado. Eu falei, não, ela não está sendo regada, ela não está sendo tratada, ela não está sendo cultivada, ela fica no canto de uma sala lá que as pessoas nem estão olhando para ela, e é um ser vivo. Então, se uma planta, quando você rega ela, quando você molha, quando você aduba ela, quando você conversa com ela, tem planta que a gente limpa as folhas dela,
ela fica mais viva, ela dá flores, ela dá frutos, se ela for uma árvore. Imagine um ser humano. Então, o relacionamento, quando você faz ele com o Espírito Santo, ele te traz essa identidade. Ele traz essa identidade para você. Aí você falando, lá na sua adolescência, um encontro. Agora você aqui, na sua vida adulta, mais uma parte desse encontro, desse relacionamento. É como se parecesse que assim, não, parece que nós somos aquelas meninas com a idade que a gente tinha, estamos neste corpo com essas pulgas maravilhosas, mas é como se ele estivesse tratando exatamente ali, na essência, porque a inocência, pureza, clareza, como eu falo, dependência, ali havia uma dependência. Agora aqui também tem que ter a dependência. Quando você vai regando essa amizade, você com ele, esse relacionamento, você vai trazendo, ele vai gerando confiança, e aí é essa frase que as pessoas falam, o céu é o limite. E é mesmo, porque você vai fazer tudo o que foi proporcionado a você fazer enquanto está aqui. O que eu entendi nesse meu período? Enquanto eu ou estava na brutalidade, me fechando para as coisas que eram minhas, que já foram propostas por Deus, que são minhas. É como se fosse assim, tem um monte de nomes pendurados ali, com algumas coisas que as pessoas vão receber. As pessoas só precisam vir aqui e pegar. E tá lá meu nome, Tânia. Nossa, isso está aqui tanto tempo, e ela nunca veio buscar, ela nunca se colocou para isso ser entregue para ela. Por quê? Porque estava me bloqueando nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Então, quando eu penso negativamente naquilo que eu sou, por exemplo, você viu que eu estou toda vermelhona, né? Quem pintou foi o marido, viu? Tá bem pintado esse cabelo, tá top. Foi meu marido que pintou o cabelo. Então, por que eu estou de cabelo vermelho? Ah, porque eu quero esconder os cabelos brancos? Não, porque agora eu quero ficar de cabelo vermelho. Mas eu quero ficar de cabelo vermelho porque eu gosto do meu black. Ah, esses dias aí eu tava com uma lace. Não, por que você está com uma lace lisa? Não, eu tô com uma lace lisa porque eu quis colocar uma lace. Mas não porque aquilo me faz estar num padrão de alguém. Mas aquilo é as novidades e as conexões que eu faço nos momentos da passagem da minha vida. Então, não é, você falou assim, não é o que é exterior, mas é o interior. O que mudou? Mudou alguma coisa da Tânia de cabelo liso ou de cabelo duro? Não. Mudou alguma... Porque eu tô com um pouquinho de maquiagem aqui, que é desde manhã. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Eu continuo sendo a essência do que eu creio que é o que você quer passar, fazer nesse momento de transmissão que você vai. Independente de situações. Não sei se você está me ouvindo? Agora voltou. Estava girando. Independente de como você esteja. Hoje de manhã eu me acordei, eu vou compartilhar isso aqui. Me acordei de manhã e falei, não, vou colocar tal calça, vou colocar tal blusa, fiz uns rolinhos no black, viu, gente? Você que tem cabelo assim. Aí como que fica desse tamanho? Tem que fazer rolinho, tem que dormir de noite com o cabelo todo enroladinho. Umas trancinhas, acordei de manhã, tomei meu banho e fui levar meu esposo para o trabalho. Só que quando eu saí de casa, eu tinha um celular aqui, que é o celular que a empresa tinha me dado. Eu falei, eu vou levar esse celular, porque eu nunca passei ele, o que estava no outro celular para esse. Falei, eu vou levar hoje, porque aí o rapaz faz isso lá no serviço para mim, o pessoal do TI. Vou levar. E peguei todas as coisas tal, e fui. E tão gostoso que eu vou falar aqui para vocês, que é quando você encontra essa verdadeira paz. Você não vive de circunstâncias. Você não vai viver pela circunstância. Você sabe que a circunstância é algo que vai passar, não é algo que vai permanecer. É algo passageiro. Então, todas as coisas na vida humana, ela passa. Agora, como eu vou lidar com elas, é diferente.
Então fui, tal, comecei meu trabalho lá, trouxeram uma leiteira nova elétrica, falei, ai que legal, vou passar o café, passei o café, e tô lá. Fui chamada na sala do CEO e foi me dada uma carta de demissão. E eu achei tão interessante, porque nós trocamos mó ping-pong, eu e ele ali. Eu falando, tem 3 meses que ele está na empresa, falando do trabalho dele, entendendo a demanda, tal, não sei o quê. Conversamos de boa. E interessante que nós duas já tínhamos conversado algumas coisas a respeito disso. E eu guardei a palavra que você ministrou no meu coração. Você tem que entender que tipo de ferramenta ele é para a sua vida nesse momento. E é tão bom quando você se relaciona com o Espírito Santo. Por quê? Porque alguns dias atrás, ele te dá a palavra, que você compartilha ela comigo, e já planta algo dentro do meu coração. Então, quando você tem esse relacionamento com ele, e você rega ele, e você consegue ouvir ele, você nunca é pego de surpresa. As surpresas que ele vai te dar são surpresas daquilo que você já espera. Você vai falar, não, eu já espero isso para mim, que é algo bom, que é algo maravilhoso, que é extraordinário, eu vou dizer. Algo extraordinário. Nossa, o Espírito Santo fez algo extraordinário que verdadeiramente eu não esperava. Mas por honra e fidelidade, ele te alcança. E aí o que acontece? Quando eu falei, nossa, que maravilha. Aí eu recebi muita mensagem. Bastante mensagens, pessoas falando comigo. E aí ele te dá palavras. Eu que tinha que ser consolada, eu estava consolando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não... Mas eu não estou entendendo. Você está muito calma. Eu falei, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei quem é que me deu esse ciclo até aqui. E agora ele encerra um ciclo. Eu sei que eu já iniciei outro. Né? E eu estava... Você falando, eu anotando aqui. Eu falei, eu já sei o tema da live de amanhã. E eu anotando aqui. Por quê? Porque ele faz isso. Quando você se identifica entendendo o propósito da sua existência. E eu acredito que quando você se aceita, quando você olha para você e você se vê, você tem que conseguir ver o que está escrito lá. Eu sou a imagem e a semelhança do meu Criador. Eu nasci para vencer. Não eu sou um muçulmano, eu nasci para vencer. Eu nasci para ocupar o lugar que ele determinou para mim estar. Então, o lugar que é seu, é seu. Aonde você tem que estar, é aonde você tem que estar. Falando sobre isso, essa identidade que você busca, e muda de geografia, de lugares, ela muda o seu aspecto, porque aí não é algo fora, como você estava falando, é olhar e falar, ai, 44 anos. Não, eles não acreditam na idade da gente. Graças a Deus. E vai ser muito bom. Porque a cada dia vai ficando melhor. Porque ele vai nos dando essa energia e essa forma alegre de viver embaixo ou em cima de todas as circunstâncias que vão passando. Quando você eterniza a sua identidade, ela é fortalecida pelo Espírito, ele pega aquilo que parece ser negativo e forma um degrau. E você sobe esse degrau. Porque você sabe quem é, independente de quem. Eu estava falando hoje com as crianças aqui, tá todo mundo aqui em casa, vieram passar as férias aqui. E eu estava falando, eu estava lembrando que a Stephanie, ela achou que ela ia dormir e acordar branca. Porque ela queria ser branca. Ela queria ser branca por toda a lei. E lembrando que quando o Euclides nasceu, o filho da Tamar, ela chorou muito. Ela chorou desesperadamente. Por que ela chorou? Porque ela não se conformava dele ser branco. Ela não se conformava. E ela falava, mãe, você é preta, eu sou preta, a Tamar é preta, eu sou tudo negro aqui. Por quê? Por que ele é branco? Ela ficou revoltada com isso. E aí eu parei e falei para ela, Stephanie, que cor que é o pai dele? Por que é o pai dele? Aí ela olhou para ele e falou, branco. Então por isso que ele é branco. Então eu acho que esse ciclo é um ciclo que cada pessoa está formando. Ele vai passando. Agora, a importância nessas lives que você está fazendo para a gente é cada pessoa entender que esse ciclo, e ele passa, ele vai, mas preciso
verdadeiro relacionamento com você. Porque quem te mostra a grandeza na sua vida, porque você é a casinha dele, né? Você é a morada dele. Então, ele está dentro. E aí é como se você falasse assim, olha, fica nesse cantinho aqui, na unhinha do meu pé, porque o restante eu vou ficar com todas essas dificuldades que eu criei para a minha própria vida. Mas ele quer tomar por completo. E quando ele toma por completo, ele traz para você uma paz, uma consciência que você é único em toda a humanidade. Não existe ninguém igual a você. Então você é de uma extrema importância e especial de uma forma sobrenatural e extraordinária. Então não tem. Eu lembro da minha voz, não queria ter essa voz. De jeito nenhum. Eu queria ter essa voz, eu chorava. Principalmente porque eu tinha um bullying particular. O bullying particular falava assim para mim, essa voz de homem, essa vozona, eu fazia desse jeito. Aquilo me derrotava. E às vezes eu até ficava falando assim, que coisa ridícula. Porque me derrotava por dentro, porque eu não queria ter essa voz. E um dia, eu estava num lugar, e aí não tinha microfone, e aí me colocaram para falar. E quando eu comecei a falar, minha voz parecia um trovão. Um trovão. E as pessoas vão falando, meu Deus, que voz é essa? Quando você fala, na sua voz, dá um impacto dentro da gente quando a gente ouve a tua voz. E aí eu comecei a gostar. Meu Deus, o que é isso? É a minha ferramenta. É essa ferramenta. O falar, essa energia. Por quê? Porque ele me deu assim. E ela é diferente. Eu falava outro dia, eu queria cantar. Eu queria pelo menos cantar igual a minhas irmãs. Eu queria cantar igual a minha. Eu queria cantar assim. Aí meu marido fala assim, mas o jeito que canta é a forma que ele deu. E é assim. Então é uma voz forte, muito difícil de ficar rouca mesmo, só se estiver cansado. Posso cantar o dia inteiro, posso cantar no microfone, mas muito difícil de ficar rouca. Mas ele deu essa voz para mim. Que é uma voz para ministrar uma palavra, ou ministrar uma vida de uma pessoa, ou falar em qualquer lugar, e mesmo que seja uma palestra secular, trazer para a vida das pessoas um impacto. O que eu tenho, o que você tem, o que cada pessoa que está aí, quem vai assistir depois, esse pessoal que vai compartilhar a live com o maior número de pessoas que eles puderem compartilhar, entenda isso. Você que vai assistir essa live, você que vai assistir, o que tem em você, o que você se sente tão negativo, ou o que você é apontado, o que as pessoas apontam para você, não é aquilo que elas estão falando, mas é Deus. E eu encerro naquele versículo, e ele deixou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a você mesmo. Então, se você se amar, não vai ter ninguém ao teu redor que você não vai conseguir amar. Você vai distribuir isso de uma forma sobrenatural e extraordinária. O amor não é só por palavras, é por olhar, é por ouvir, é por sentir, é o seu estar, e é essa pessoa, não é outra pessoa. O amigo colocou aqui, quer dizer assim, vamos chamar fulano para estar presente. Porque quando essa pessoa está, a presença no lugar parece diferente. O ar do lugar muda, a atmosfera muda. Então você precisa entender isso. E o que tem de você é algo sobrenatural. É tão precioso, e nós não conseguimos mensurar valor daquilo que é especial. Não existe valor. Então não troque por nada. Não troque por nada. Não tente consertar, não tente arrumar. Não seja perfeito, né? Busca esse equilíbrio da parte do espírito que ele vai te dar. Nós, para não falar tão alto, para não ficar gritando à toa, tem que ficar gritando aqui até umas horas, né? Vai dar para você momentos para você poder usar a sua ferramenta de uma forma especial e equilibrada. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado para mim. Então, compartilhar da forma especial, a paixão, fazer parte. Me chama de novo, tá? Me dá o tema para que eu possa estar aqui falando com você também. Mas olha, amei isso. Continue, não pare,
sabe? Entrega tudo que ele tem te dado, não é um pensamento, não é uma ideia. Não, eu falo sempre assim, é algo que nasceu no coração dele e ele cantou no seu. Então distribua mesmo. Transborde. Amém? É sobre isso, é sobre isso. A gente está vivendo esse tempo para transbordar. Eu quero agradecer a Deus. A gente conseguiu fazer uma live de mais de 1 hora. Uau! São 20 horas e 5 minutos. Eu queria fazer um convite para você, porque a internet está travando bastante. Eu não sei se é possível você fazer a oração gravada e mandar compartilhar, e aí eu deixo lá no meu Instagram, e aí você também disponibiliza no seu, para não ficar travando, porque eu acho que vai ser mais fácil você fazer a oração, você grava, manda, daí todo mundo que participou eu já deixo disponibilizada lá no meu Instagram, e você também deixa disponibilizada no seu, porque eu tenho certeza que vai ser mais gostoso sair limpa a oração, Sim, né? sim. Porque eu acredito que antes da live começar, eu orei e falei para o Espírito Santo que essa live é para a glória dele, não é para que as pessoas vejam o meu rosto, a minha história, ou saibam da sua história. Saber da nossa história é muito bom, mas saber que houve alguém que nos direcionou, e é para esse alguém que eu quero apontar. Eu não quero apontar para receber seguidores, eu quero apontar para esse alguém. E se através disso vierem mais pessoas, que venham para a glória do nome dele, para que também sejam direcionados para esse lugar que nós fomos direcionados, né? Então, se você concordar, dá para deixar assim, você faz a oração e aí você já compartilha, e aí depois você me manda e eu compartilho lá no meu Instagram também. Pode ser? Pode sim. Tânia, eu não tenho palavras a agradecer. Você sabe o quanto que eu amo você, amo a sua vida, amo a sua casa, apesar de não nos falarmos sempre, né? A gente tem uma conexão muito forte, e eu acredito que não é só a conexão espiritual, a conexão de alma mesmo. E isso são pessoas muito especiais, por isso que também era bom a gente depois, qualquer dia, compartilhar sobre as conexões de alma, com quem que você tem feito conexão na sua alma. Isso é muito sério, né? Eu tenho essa conexão com a sua vida e com algumas outras pessoas, e eu não tenho palavras a agradecer a Deus pela sua vida, agradecer por cada pessoa que esteve aqui conosco. Depois eu vou estar compartilhando lá no YouTube, mando para você o link, tá bom? Tá. E aí você compartilha também com seus grupos. E eu pensei da gente estar fazendo isso uma vez por semana, até para não ficar muito cansativo, que se você pega uma semana inteira, você acaba não fazendo outras coisas, né? Mas eu quero agradecer, obrigada, viu, minha prima? Que Deus continue te abençoando. Eu fico muito feliz de ver as bênçãos de Deus. Eu já falei para Deus que agora eu estou orando a palavra, porque é tempo de viver. Não é mais tempo só de você ouvir. Eu preciso viver, né? Então eu tenho orado e falado, Senhor, eu estou orando a palavra, porque a palavra fala sobre o Senhor, sobre o teu caráter, né? E a palavra não mente. Então, eu fico muito feliz de ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida, ansiosa para o que virá. E feliz porque agora eu consigo dar um pulinho aí para poder ver como é que está esse projeto indo aí. Stephanie, Deus abençoe você por estar tocando todo esse projeto. Tânia, eu vou aí para fazer um podcast com você, lá no salão. A gente fazer um podcast aqui também. Eu mudei, fiquei 1 ano e meio na outra casa, você não foi nessa aqui, você tem que vir. Eu vou fazer um podcast e a gente vai ainda dar continuidade, talvez com outro tema, mas o assunto é sempre o mesmo, é focado no mesmo nome, que é Cristo, né? Então, Deus abençoe você, obrigada, viu? Amém, obrigado a você pela honra. Eu fico aguardando a oração, tá bom? Vou te mandar, já mando agora.
Deus abençoe cada um de vocês que participaram dessa live. Fique com Deus. A oração eu vou deixar disponibilizada lá no meu Instagram e também no YouTube assim que ela me mandar. Tá bom? Deus abençoe. Beth, obrigada, Fia. Eu sei que aí é tarde já. Obrigada por você ter participado. Anderson, eu vi a Suzy entrando aqui. Cada um de vocês, Deus abençoe vocês, obrigada pelo carinho, tá? Eu vou deixar essa live salva, se você quiser compartilhar, entender que o conteúdo é bom, compartilhe com alguém que esteja precisando, tá bom, Anderson? Nós estamos orando pela sua família, nós cremos que Deus é o mesmo, obrigada por mesmo com toda essa turbulência que vocês estão passando, você ter estado aqui conosco, tá bom? Um beijo, gente, Deus abençoe, obrigada.